Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, já que vocês estão de pé em reverência à palavra de Deus, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 17. Se o irmão puder me dar só um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza. Aí, irmão. Atos, capítulo 5, verso 17. Vou ler do 17 até a parte A do versículo 21. E em seguida oraremos, que eu já pedi permissão ao pastor dessa igreja. Atos 5,17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo, aqui estamos reunidos nessa noite, para cultuar o teu nome, ó Jesus, para dar louvor a ti, que és digno de toda a majestade e adoração. Se há alguém aqui nessa noite que merece honra e glória, é o Senhor. Nós somos pequenos, nós somos miseráveis pecadores, e a ti toda a honra e toda a glória. Pai, continua abençoando esse culto que o Senhor já tem abençoado desde o início. Continua abençoando cada obreiro, cada irmão, o pastor dessa igreja, cada um de nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra nessa noite. E na medida que vamos ministrando de acordo com a tua perfeita vontade, que o Senhor possa curar o enfermo, que o Senhor possa libertar o cativo e abrir o entendimento daquele que se encontra aprisionado pelas trevas. E assim sendo, o teu nome será glorificado. E se assim a igreja crer, diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa noite. Como de costume de todo pregador que vai a uma igreja, a uma congregação ministrar, trazer os agradecimentos, eu não posso fazer diferente. Quero agradecer a Deus acima de tudo, porque num domingo como esse, 7h24 da noite, há mais de 15 anos atrás, eu estava preso às drogas, sem esperança de vida, sem perspectiva, ameaçado de morte por traficante, por facções rivais, lá em Belém do Pará. Bandeira bonita aquela ali, ó, bandeira do meu Pará. Tem um paraense ali atrás também, Deus abençoe. Tem mais um paraense na igreja? Deus abençoe nós, paraense, e nós mineiros e os demais de outros estados que estão presentes. Sou natural de Belém do Pará, terra onde começou a nossa igreja. No ano de 1910 chegaram os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, dia 19 de novembro de 1910, no porto chamado Estação das Docas, lá em Belém, porto que eu conheço muito bem. E em junho de 1911 começa a Igreja Missão Apostólica da Fé, que mais tarde, em 1917 ou 18, veio tornar-se a Igreja Assembleia de Deus. Então, sou natural de lá. Lá naquela cidade, Jesus Cristo me libertou das drogas, jovens. Igreja não todo. Então, eu louvo ao meu Senhor acima de tudo. Eu fazia parte, compunha outro ministério. Jesus me libertou em outro ministério, no qual eu agradeço os anos que eu estive lá. Saí, e tem 3 anos que eu estou, pela bondade do Senhor, na Assembleia de Deus, Ministério Missão aos Povos, que eu conheci aqui em Uberlândia. E abaixo do Senhor, quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Fabriciano, agradeço de coração sua esposa, a irmã Regina, que Deus continue abençoando, dando saúde, aos agentes de missão, presbítero Fernando, e o cooperador Gildenir, que nos recebe muito bem, e ao meu companheiro de teologia, com o pastor dessa igreja, presbítero Fábio, é isso? Obrigado pela recepção, e aos demais obreiros, a todos os irmãos da casa, e a minha esposa, a irmã Poliana, que se faz presente. Irmãos, sem delongas, antes de eu sair de casa, a irmã Irineia, que ela direciona o curso CAAN,
Curso CAAN significa Curso de Aperfeiçoamento de Agentes Missionários. Curso esse que eu fiz no ano de 2022. Foi excepcional, foi algo que agregou muito para mim, para o conhecimento da Assembleia de Deus, que até então eu tinha um pouco mais de um ano de Assembleia de Deus quando eu fiz o curso CAAN. Aprendi muita coisa e fiz algo esplêndido, que foi uma viagem missionária. Alguém participou do CAAN 2022 aqui nessa igreja? Ano passado, a minha esposa fez o 2023. No ano de 2022, eu fiz a viagem missionária para o Piauí. Um trabalho que eu gosto muito. Me identifico demais. Quando ainda em outro ministério, esse vídeo que o irmão tentou passar aqui, que deu uma travada, aquilo ali, meu irmão, lá no Pará eu fiz demais aquele trabalho ali, ó. Viajar de barco, de lancha. Eu era co-pastor numa igreja chamada Cametá, no interior do Pará, e viajava todos os sábados para um lugar chamado Limoeiro do Juru. Se eu fosse de lancha, o lanche corria muito, era 2 horas de viagem. Se fosse de barco, dava um pouco mais de 4 horas de viagem. E às quarta-feiras, no dia da minha única folga, eu renunciava à minha folga e viajava para um outro lugar de barco chamado Carapajó, para falar de Jesus. Então, aquele trabalho ali, ó, que o pastor Eli Teodoro está fazendo no Amazonas, conheço muito bem. Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, que mantém missionários falando de Jesus em lugares no qual muitas das vezes nós não podemos chegar. Então, o CAAN, a irmã Iriné pediu para dar um toque em vocês, as inscrições estão abertas, começa agora, no final desse mês, dia 27 de abril até 7 de setembro. O valor total é de R$360, você pode pagar o valor integral ou em 5 parcelas de R$72. Nesse valor, meus irmãos, já está incluso o kit do aluno, que é a apostila, o crachá, a camiseta, a beca para o dia da formatura e o voucher para o seminário. E vai ter também uma viagem missionária. Nesse valor não dá para incluir a viagem missionária porque o gasto é muito alto. Então, eu indico você, procura o agente de missão na sua igreja, faça o curso CAAN. Vai ser um deslumbre para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar direção com respeito a missões. No demais, vamos à palavra de Deus. Irmãos, essa mensagem que nós lemos, a partir do versículo 17, eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Nós temos que ter a consciência de que falar de Jesus, de viver para Jesus, não é viver de vitória em vitória em vitória, e bênção e glória, como muitos apregoam, jovens. É o culto de missão, mas eu gosto muito de falar com jovens, porque é uma fatia da igreja que, às vezes, por conta da pouca idade e falta de maturidade, em especial essa geração que estamos vivenciando agora, pastor, o jovem pensa que servir a Cristo é o que muitos postam em Instagram, TikTok, é um louvorzão, é fazer um riozinho lá balançando, lendo um versículozinho, recebendo milhões de likes e recebendo o aplauso das pessoas. Entenda, não há como conciliar servir a Deus e ser aceito pelo mundo. Não tem como. É impossível eu servir a Cristo com integridade, com interesse de coração, com verdade, e ser aceito por esse mundo que jaz em trevas, que está nas mãos do maligno. Então, os apóstolos que por conta de um evangelho verdadeiro e genuíno que eles pregavam, Jesus usava, você vai ler mais atrás depois, você vai ler em casa, Jesus os usava para fazer muitos milagres. Então levantou-se, aí no verso 17, levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, nós servimos a Cristo, servimos ao Deus da luz, naturalmente as trevas e tudo aquilo que se opõe a Deus se levanta contra você. Não tem como eu servir a Cristo e ser aplaudido. Não tem como eu servir a Cristo e ser aceito por tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, ao sistema religioso, ao sistema mundano, ao sistema político, etc, etc, etc. Lançaram mão sobre os apóstolos e os prenderam na cadeia pública. Verso 19. Mais de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide
E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Primeira coisa que eu quero pontuar: quando eu sirvo a Deus, ainda que a cadeia, ainda que o problema, as perseguições venham contra mim, eu tenho que confiar piamente no livramento do Senhor, como esse anjo que visitou os apóstolos e os libertou daquele cárcere físico, daquele cárcere material, e disse para eles: olha, vai e apresento-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. E eu escrevo aqui em cima desses versos, essa mensagem que Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, você muito bem sabe que foi o Dr. Lucas. Essa mensagem que Lucas nos traz, mais uma vez fica bem nítido que por conta do testemunho de Jesus Cristo, iremos sim sofrer perseguições, calúnias e até cadeias por causa do nome de Jesus. Por causa da sua fé em Jesus, os apóstolos foram invejados pelos saduceus e os religiosos da época. Os saduceus tinham um importante papel na época. Eles cuidavam da manutenção do templo. Naturalmente, não aceitariam facilmente alguma coisa diferente daquilo que eles estavam acostumados em seu cotidiano, e lançaram os apóstolos na prisão. Os saduceus eram um povo que cuidava ali daquele segundo templo que havia sido reerguido. Naturalmente, eles não iriam aceitar facilmente uma doutrina que apareceu de repente. Eles não conseguiam entender, como a maioria dos judeus não entende até hoje, que Cristo é o Messias que veio e morreu por nós e que em breve voltará. Eles pegaram os apóstolos de Jesus e lançaram na prisão. Quando a gente fala de missão, nós estamos falando aqui do culto alusivo a missões. Você, na tua cabeça, na tua mente, já pensa no missionário que está lá no campo. Como o pastor Fabriciano bem citou alguns exemplos aqui de alguns países e alguns estados dentro do nosso país. Nós temos um missionário como o pastor Teodoro no Amazonas, nós temos no Pará. Até então tinha o presbítero Wesley em Catalão, acho que ainda está lá também. Quando a gente fala em missões, irmãos, preste atenção, para você poder entender o que o Espírito Santo quer falar contigo essa noite. Quando falamos em missões, nós nos elevamos a esses missionários que têm um chamado específico, mas esquecemos que nós todos, eu falo isso em todo culto de missão, que eu sou chamado para ministrar, nós esquecemos que nós também temos essa responsabilidade. Esse peso, essa obrigação, essa responsabilidade não está apenas sobre o missionário que tem um chamado específico, o pastor bem citou, que está fazendo um trabalho aqui na praça. Você tem que separar um dia, um horário para ajudar o teu pastor. Se você não conseguir conciliar por causa de trabalho, por causa de atividades do seu dia a dia, no seu trabalho fale de Jesus. Na escola, jovem, fale de Jesus. Não abrace o sistema mundano, não abrace as ideologias que o mundo tem apresentado, abrace-se o evangelho puro, genuíno e verdadeiro, para que as pessoas olhem para nós e vejam diferencial, meus irmãos. Irmãos, não podemos ser igual àqueles que vivem de acordo com o curso natural desse mundo. Não podemos ser igual, nós temos que ter um diferencial em nossas vidas. Temos que ter um diferencial, obrigado, meu irmão. Temos que ter um diferencial, meus irmãos. Ora, o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,9 que ele estava sofrendo até algemas, prisão novamente, física. Até algemas como malfeitor. Aí eu te pergunto, você, olha aqui para mim, nós já fomos presos por causa do nome de Jesus? Nós nem sabemos qual é esse nível de perseguição, meus irmãos. O irmão fala que eu estou com a roupa feia, a irmã fala que você está com o cabelo desarmado e você acha que você está sendo perseguido. Tá nada, isso não é perseguição não, irmão.
É apenas o irmão, a irmã que está com uma língua um pouquinho maior do que deveria. A gente não sabe o que é perseguição não, irmão. Ser preso, ser chicoteado. Eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus agora. Ser cuspido, como Cristo foi. Crucificado, apedrejado, como Estevão foi, por causa do testemunho fiel de Jesus Cristo. Jovens, lá na igreja, seja lá no seu trabalho, no colégio, na faculdade, seja diferente. Tenha postura de jovem cheio do Espírito Santo. Os outros jovens têm que olhar para você, vai até te chamar de cafona. Vai falar assim, mas fulano é diferente. O perfil, a forma de conversar, de pensar, a postura é de alguém que tem um Deus verdadeiro como guia. As pessoas observam nós, irmãos. E nós temos que ter essa consciência que por causa do testemunho de Jesus, sofreremos perseguições, até injustiças, doídas, doloridas, e glória a Deus por isso. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, diz que nós seremos perseguidos, injustiçados, caluniados. Ele fala assim, ó, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa no reino de Deus. E o apóstolo Paulo escreve, aquele que tem a sua esperança apenas nessa vida é o mais miserável entre todos. Nós não podemos colocar nossa esperança, meus irmãos obreiros, todos nós, apenas nessa vida. Obrigado, meu irmão. Apenas nessa vida. Nós temos que viver essa vida aqui, lutar pelos objetivos, pelas conquistas, sim, porque servimos a um Deus grande. Mas, acima de tudo, focando lá na frente, em passar a eternidade com Jesus Cristo. E se eu foco lá na frente, tenho que me importar com o presente momento com as pessoas que estão ao meu lado, falar de Jesus para ela, ainda que não aceitem, mostra com o seu testemunho de vida que você é diferente, que você tem algo a oferecer para ele, para ela. Mas cedo ou mais tarde, ele ou ela, aquela pessoa que o Espírito Santo traz na tua mente, vai vir para você te pedir um conselho, te pedir uma oração. O Espírito Santo quebra ela todinha e fala com ela, vai lá, pede oração para o meu servo, para a minha serva. E quando que você vai ter unção para poder orar, falar, quando você busca Deus, se alimenta no Espírito Santo, se alimenta na Bíblia, o joelho, orando, amanhece o dia, agradece a Deus antes de tudo, fechou o dia também, agradece a Deus, conquistou ou não conquistou, louve a Deus por isso. Essa é a fé que temos que abraçar como bons missionários de Cristo, que apesar de qualquer situação, devemos sempre, apesar de qualquer situação, devemos sempre continuar anunciando a Cristo. No ano de 2022, 23 de dezembro de 2022, minha esposa estava entrando no 6º mês de gestação. 23 de dezembro, véspera de Natal, fomos fazer ultrassom, nossa bebê estava morta. Passamos o Natal com a bebê morta na barriga da minha esposa. 23, 24, 25, fomos para o culto. Não fomos, amor? No dia 25 estávamos lá no culto. E no dia 26, internamos ela na medicina e ficamos lá 5 dias para fazer a retirada. Saímos da medicina para fazer o velório, sepultamento, voltamos à medicina para fazer a curetagem. 5 dias. E apesar de tudo, que eu sei que às vezes você pensa assim, que isso não é nada comparado a alguma coisa que você já passou, mas dor é dor para ambas as pessoas. Apesar de tudo, continuamos louvando a Jesus. Apesar da dor, a que Jesus sofreu por você foi infinitamente maior, meu irmão, minha irmã. Continua com o rosto no poço, olhando para Jesus, buscando forças nele, buscando misericórdia. Conforme lemos, os apóstolos foram presos, conforme nós lemos nesses 3 versículos. Os apóstolos foram presos, mas o livramento do Senhor se fez presente quando o anjo do Senhor os livra do cárcere. Interessante pensar que quando o anjo os livra e os manda ir ao povo levar a palavra da vida no templo, interessante pensar que o anjo os livra e os manda ir ao povo levar a palavra da vida ao templo. Eles foram presos por causa do nome de Jesus.
por causa do testemunho de Cristo, porque eram bons missionários, porque se importavam com as pessoas que ainda não conheciam Jesus, foram presos. Aí o anjo vai lá, liberta eles à noite e manda eles ir para casa descansar. Foi isso? O anjo fala assim, ó, vai lá para o templo e anuncia a palavra da vida. Isso nos traz uma reflexão profunda, que apesar da dor, apesar da dificuldade, nós nunca devemos deixar de falar de Jesus. Dentro de qualquer situação, meus irmãos, irmãs do ciclo de oração que há anos pelejam por aquele familiar, continua. Porque nós estamos embaixo de uma promessa. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Continue crendo nessa promessa. Continua crendo hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu liguei para o meu pai. Para o meu pai que, por problemas que ele teve no passado, ele com meu irmão não se falam. E eu falava para ele, pai, o senhor tem que perdoar ele. Tem que tirar essa mágoa do coração. E o senhor, como pai, tem que abençoá-lo. E a mesma coisa eu falo para o meu irmão. Você tem que perdoar o nosso pai. Ambos tiveram problemas no passado. Olhando com o olhar clínico humano, é impossível os dois se perdoarem. Mas crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu creio que essa promessa há de alcançar o coração deles e um dia eles estarão servindo a Cristo. E assim com respeito à sua família. Mas, irmão, a perseguição, a dor vai vir. Não estou te falando que não vai vir. Vai vir. Vai continuar. Persevere em oração, buscando a Deus, jejuando, orando, dando graças ao Senhor por tudo em sua vida. A pergunta de Deus para nós é, mesmo diante das cadeias, invejas, dores e etc., temos ido ao templo, ou onde quer que estejamos, levar a palavra da vida? Temos de fato, irmãos, nos importado em anunciar Jesus com alegria para aqueles que não o conhecem? Mais à frente, no verso 41, vamos ler lá, veremos que os apóstolos se alegraram por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Ainda hoje, nós vivemos esse evangelho. Nós temos, irmãos, de fato, você olha para dentro de si, para a sua vida. Você tem se importado em falar de Jesus para as pessoas? Quando você vê uma pessoa sofrendo na rua, você passa indiferente ou você tenta, dentro das suas condições, ajudá-la? Se não for de uma forma financeira, comprando um alimento que seja, mas falar de Jesus para ela, você se importa com isso? Porque lembra que Jesus disse que no dia do grande juízo, ele vai dizer, olha, eu estive enfermo, você não me curou. Estive doente, você não me visitou. Estive preso, não me visitou. Tive frio, você não me cobriu. Tive fome, você não me deu de comer. Aí as pessoas perguntarão, quando, Senhor? O Senhor teve assim que não fez isso? Quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, você deixou de fazer para quem? Para mim. Você tem se importado? Será que eu, de fato... É fácil estar aqui pregando, né? Mas será que no cotidiano, da porta da igreja para fora, no dia a dia, eu tenho me importado com tal? Irmão, nós temos esse fato sobre nossos ombros. Quem aqui tem Jesus como Senhor e Salvador? Deixa eu ver. Então você tem essa responsabilidade sobre a sua vida. Você tem que falar de Jesus. Nós temos que evangelizar. Nós temos que falar do amor daquele que nos amou. Nós temos que falar da salvação daquele que nos salvou. Nós temos que falar da cura daquele que nos curou. Nós temos que falar da libertação daquele que nos libertou. Ai de mim, que um dia fui liberto das drogas. Não fale desse Jesus para outros que estão presos no vício das drogas. Ai de mim, ainda que não tive depressão no passado, mas deixe de falar desse para aqueles que estão com depressão. Ai da minha esposa, que um dia foi depressiva. Deixe de falar de Jesus para os depressivos. Você tem essa responsabilidade. E quando você fizer, quando você cumprir isso, esse item na sua vida, a perseguição vai se levantar contra você. E quando se levantar, Jesus fala que você tem que se alegrar. Ainda no capítulo de número 5, no verso 29,
os saduceus, os religiosos, falam para os apóstolos João e o apóstolo Pedro parar de falar de Jesus. Aí no versículo 29, Pedro fala assim, ó, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, olha que glorioso, antes importa obedecer a Deus do que aos? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Crente, missionário que está cheio do Espírito Santo, não tem medo, não teme o homem, porque sabe que serve a um Deus grande, vivo e poderoso. Você pode glorificar a Deus, igreja? Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurado no madeiro. E sabe o que me faz pensar? É que esse Pedro, que agora está dizendo que Jesus ressuscitou e que eles mataram ele, esse mesmo Pedro que lá atrás tinha negado a Jesus, com medo. Mas aí, nesse intervalo, Pedro foi cheio do Espírito, aí agora ele é diferente. Agora ele fala de Jesus com ousadia. Agora ele fala de Jesus com afinco. Irmão, às vezes você, olha para mim, às vezes você pensa que falar de Jesus é receber oportunidade na igreja. Isso aqui é consequência, irmão. Às vezes você fala assim, irmão Denis, mas eu nem tenho uma boa oratória, eu não sei me expressar muito bem. Meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, se você foi batizado com o Espírito do Senhor Jesus, você fala com autoridade, com poder de persuasão, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso 31. Deus, porém, com a sua destra, ou seja, com o seu braço direito, o exaltou, falando de Jesus, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aí mais à frente, a partir do versículo 33, você vai ver que os religiosos ficaram muito revoltados com esse discurso de Pedro e queriam matá-los. Aí se levanta um homem chamado Gamaliel, que foi professor de Paulo, quando ainda ele era Saulo de Tarso. Gamaliel fala assim, irmãos, espera aí, olha, lá a partir do versículo 38, você vai ler comigo aí, ó. Agora vos digo, dai de mão, isso é Gamaliel falando, dai de mão a esses homens, olha, deixa esses homens de lado, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Irmãos, espera aí, deixe esses homens por enquanto, porque se esse Jesus que estão falando for coisa da cabeça deles, se isso aí é coisa de homens, vai perecer, não vai fluir, não vai dar certo. Aí no versículo 39, mas, porém, se é de Deus, ou, em outras palavras, se esse Jesus, esse Yeshua, que eles estão anunciando, se de fato ele é o Messias enviado, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, olha isso, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. As pessoas que se levantam contra você, se você é uma pessoa que serve a Cristo com alegria, com verdade, as pessoas que se levantam contra você, entregue elas das mãos de Deus. Porque essa luta é do Senhor, não é sua. Você, nós temos que orar. É o nosso papel. A ira acende em nosso coração como ser humano? Sim. Somos seres humanos, pecadores como qualquer outro. Aí Gamaliel deu esse conselho para eles, para os saduceus e os religiosos. Mas no versículo 40, algo me chama a atenção. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falasse em nome de Jesus, e os soltaram.
Olha, nós concordamos contigo, Gamaliel. Beleza. Mas vem cá, vem vocês, vem cá, João, vem cá, Pedro. É açoite neles. Chibatada, chicotada. E soltaram ele. Não fala mais de Jesus, não. Você já apanhou por causa do nome de Jesus, jovem? Eu já apanhei por causa do nome de Jesus. Você já apanhou por causa do nome de Jesus? Você sabe o que é essa perseguição? Aí olha no versículo 41. Isso aqui é ser crente, irmão. Isso aqui é ser missionário. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O tempo já não me permite me estender muito. Mas eu tenho certeza, irmãos, que esse nível de perseguição dificilmente nós vamos passar no Brasil. Pode ser que lá na frente aconteça, as coisas apertem, com mudanças de governo, etc. Mas dificilmente vamos passar por isso. Eles foram chicoteados, se alegraram por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus e não cessaram de evangelizar. Não pararam de evangelizar. E todos os dias, quem escreveu isso que foi Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Todos os dias no templo e de casa em casa. E no templo é fácil. Quando o pastor Fabriciano te chama aqui com uma oportunidade, é fácil você falar de Jesus. Você vai de casa em casa? Eu vou de casa em casa? Essa reflexão ela fica acesa para nossas vidas, meus irmãos. Porque um dia você chegou aqui todo quebrado, sem esperança, querendo se matar, sem perspectiva de vida. Jesus te curou, te aceitou. Eu aceito Jesus. Beleza, você aceitou Jesus, reconheceu Ele, mas Ele te aceitou. Ele fala no Evangelho de João, capítulo 15. Não foi vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. E todos os dias no templo, de casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. E para nós finalizarmos, eu posso orar, pastor? Posso. Para nós orarmos, depois da morte de Estevão, você conhece muito bem a história de Estevão, que ele foi apedrejado por causa de Jesus. Lá ainda em Atos, que agora é capítulo 8, a partir do primeiro versículo, Atos 8, a partir do versículo 1, diz assim: e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Olha que glorioso para a gente orar. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Foram fugir por causa da perseguição. Verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Para nós finalizarmos agora o verso 3. Verso 4. Não, 3 e o 4. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerravam-os no cárcere. Verso 4, para finalizar agora. Entre mentes, os que foram dispersos, estavam fugindo da perseguição, por causa da morte de Estevão. Olha só. Os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Fique de pé, por gentileza. Quem puder ficar de pé, fique. Quem não puder, Deus te ouve você sentado. Mas quem puder, fique. Fugindo da perseguição e iam anunciando a Cristo. Meu irmão, você pode estar de férias num clube lá em Caldas Novas, lá em Gramado, lá no Pará, onde você estiver, pode estar de férias. Lá você é obrigado a falar de Jesus. Você foi numa festa de 15 anos do amigo, da amiga. Lá você é obrigado a falar de Jesus. E não só com a boca, principalmente com a vida, o comportamento, a postura, o caráter. Amém, meus irmãos? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, mesmo com as limitações que eu tenho, eu transmiti a Tua palavra que o Senhor colocou em meu coração.
Aqui está a tua noiva, Senhor, tua igreja, a congregação Ebenezer, Senhor. E eu creio que aqui tem crente como o irmão orou aqui mais cedo, que daqui vai sair missionários. E nós ligamos essa palavra aqui na terra e será ligada no céu. Dessa congregação há de sair missionários para ir para outras nações, para outros estados, falar de ti. Mas nós também cremos, Senhor, que aqui nessa igreja vai haver missionário que por essas ruas falarão do teu nome. E as hostes espirituais do mal não prevalecerão contra ela. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando ao pastor dessa igreja, dando a ele instrução para conduzir o teu povo ao teu reino. Frustra todos os projetos do diabo contra a tua igreja. Continua abençoando esse povo, dando bênçãos sem medida, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.